Olá, nós somos Silmar e Nilson e estamos aqui em São Paulo, capital. Somos amigos de Jesus e participamos desse projeto do Instituto Jesus Cristo. Esperamos que você esteja bem e já preparado para a leitura de hoje. Nós estamos preparados e nós estamos na semana 19, quinta-feira. E o título do nosso devocional é Outra Estrada com um Beco Sem Saída. Hipersensibilidade. Nós vamos ler o texto bíblico, Atos 15, 37 a 40. Então, esse texto de Atos 15, 37 a 40, a história é a seguinte. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiado pelos irmãos à graça do Senhor. Consideramos a pessoa que critica. Agora, devemos considerar a pessoa que sofre críticas. Nossa reação à crítica é importante. Ela pode nos fortalecer ou nos derrubar. A hipersensibilidade é uma estrada com um beco sem saída. Não é o caminho. No entanto, o que fundamenta nosso progresso é a sensibilidade. Na marcha progressiva da vida, a ostra faz algo aparentemente sábio. Ela coloca o esqueleto para fora, para o lado de fora, a concha é o esqueleto e o sistema nervoso para o lado de dentro. A ostra protege-se de todo sofrimento. Ela se prende a uma rocha e fica ali. A vida passa por ela. Ela nunca se desenvolve. Nós, seres humanos, fazemos algo perigoso. Colocamos o esqueleto para o lado de dentro e o sistema nervoso para o lado de fora. Isso significa que somos suscetíveis a grande sensibilidade e, portanto, a grande sofrimento, mas também a um grande desenvolvimento. Alguém definiu a vida como sensibilidade. A vida mais inferior é sensível apenas a si mesma. Quanto mais alto na escala da vida você estiver, maiores serão o alcance e a profundidade da sensibilidade que você verá. O nível mais elevado da vida foi onde Jesus disse, pois eu tive fome. Mateus 25, 35. A fome de todas as pessoas era a sua fome. Ele era infinitamente sensível e, portanto, tinha vida infinita, pois a vida é sensibilidade. É o segredo da nossa ascensão. Também pode ser o segredo da nossa queda. Se somos sensíveis, ascendemos. Se somos hipersensíveis, caímos. Talvez dizer hipersensibilidade esteja errado, pois não se pode ser extremamente sensível. Você pode ser indevidamente sensível, sensível a si mesmo. A sensibilidade voltada para os outros é o segredo da vida que se desenvolve. A sensibilidade voltada apenas para si mesmo é a causa de uma vida perturbada. Alguém deu a um importante homem no Natal uma caixa com um boneco de molas. Quando ele abriu o presente, o palhaço saltou em seu rosto. Isso ofendeu sua dignidade. Ele ficou ressentido, perdendo a sua fé. Em alguns lugares, os Kivanianos eram membros de um clube masculino, nos Estados Unidos, no Canadá, onde eles promoviam padrões éticos nos negócios. Então, vou retomar a leitura. Em alguns lugares, os Kivanianos dão ao novo membro um 11º mandamento. Não se leve muito a sério. Então, temos uma oração. Ó Cristo universalmente sensibilizado,
tão aberto a todos os ventos que sopram e ainda assim totalmente desinteressado de si mesmo e, portanto, de mente saudável, dá-me aquela sensibilidade que me faz esquecer-me de mim mesmo e dá-me uma mente saudável. Pois eu gostaria de crescer, crescer e crescer em sensibilidade. Em teu nome, amém. Afirmação do dia. Um ego hipersensível faz de mim o que os nativos africanos chamam de um homem de tempo curto. Interessante, né? Quando nós entramos agora nesses dias aí conversando sobre a questão da hipersensibilidade. Tratamos sobre crítica, tratamos depois ali sobre a questão, o que era o outro mesmo? Egocentrismo, né? Tratamos sobre crítica, egocentrismo, e agora estamos tratando sobre a hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, como ele coloca ali, ela tem a ver com essa questão ligada às críticas, né? Como que nós reagimos às críticas que recebemos, né? Então, agora não é a crítica que eu faço em relação a alguém, mas como que eu lido com as críticas que eu recebo. Então, essa questão é importante a gente entender quando ele fala de sensibilidade e hipersensibilidade. Quando ele fala de sensibilidade, ele está dizendo que a sensibilidade é uma coisa normal na vida. Nós somos seres sensíveis. Agora, a hipersensibilidade, que Stanley Jones usa aí a expressão, é quando nós deixamos que essa sensibilidade ela se volte para nós. Que aí poderia entrar um pouco do egocentrismo, daquela questão de você se colocar no centro e tudo ser para você, e que alguns hoje talvez até chamariam de vitimismo, onde você começa a achar que estão contra você, que o que falaram, tal, que não vale a pena, e você começa a ficar doído, sentido por essas coisas. Então a sensibilidade é normal, a hipersensibilidade que ele está tratando é quando você traz isso para você. E ele usa um exemplo interessante, né? Quando ele usa ali a figura da ostra, né? Aquela ostra lá no mar, que ele fala que ela tem o esqueleto para fora, né? Então é interessante. Por quê? É como se a casca, né, dessa ostra, ela fosse os ossos, é a parte rígida, dura. Só que da ostra é para fora, né? Então você precisa abrir aquela concha porque é para fora. E a parte nervosa, sensível dela é dentro. Nós somos o contrário, os nossos ossos estão internos e a parte sensível ela é externa. Tanto que você tem o tato, se você tocar em alguma coisa, você sente. Né? Se você pôs alguma coisa espetar você tem uma sensibilidade de dor. Por quê? Porque os nossos nervos estão para fora e os ossos estão lá dentro. Então é curioso ele colocar isso, porque ele está dizendo que, na verdade, né, se nós olharmos hoje, Deus nos fez assim. Nós somos seres sensíveis e a sensibilidade faz parte de nós. Nós temos que sentir o mundo. Se nós formos pessoas totalmente insensíveis, você não tem alegria, não tem tristeza, o mundo para você é sem graça. Não é? Mas quando você é sensível, então realmente essa sensibilidade da maneira certa, da maneira que Deus planejou, essa sensibilidade nos faz crescer. Agora, se nós formos hipersensíveis, né? Ou seja, trouxermos para nós toda a sensibilidade a se voltar para nós, aí nós começamos a cair. Porque ao invés de nos motivarmos, de sentirmos que vale a pena, de seguirmos em frente, nós começamos a ficar assim com um sentimento de, poxa, coitado de mim, olha, eu tô dodói, olha, fizeram isso comigo, e aí você acaba não produzindo, não sendo bênção como você poderia quando você usa a sensibilidade e não a hipersensibilidade. Então a maneira da gente pensar, né, sobre essa questão da sensibilidade ou da hipersensibilidade é o exemplo que ele usa ali, que quanto mais alto, né, no sentido assim, se você quer ver que você está crescendo na vida espiritualmente falando, né, se você está crescendo espiritualmente, então você vai olhar do alto, e olhando do alto você vê muitas pessoas, e você vai ser sensível à dor delas, assim como Jesus. Né? A posição que Jesus estava, né? Sendo o próprio Filho de Deus encarnado, Jesus olhava, conseguia da posição dele olhar toda a criação, olhar todo ser humano, e aí Jesus sentia essa sensibilidade, ele se compadecia das pessoas. Né? Jesus não olhava com olhos críticos, com olhos de punição, mas Jesus olhava como um dos textos, ele chega a citar lá e diz, olha, pai, eu estou vendo ovelhas aqui, né, aflitas, como ovelhas que não têm pastor, e ele disse aos discípulos, rogue ao Senhor da Seara que mande,
trabalhadores, porque ele está preocupado com o sofrimento das pessoas. Então, quando nós olhamos como Jesus, a gente consegue olhar de cima e nós vemos essa necessidade, né, de atendermos as pessoas. Agora, se nós olharmos somente para nós, se nós tivermos um nível espiritual ainda que não aprendemos com Jesus, nós começamos a olhar só para nós mesmos e aí nós começamos a trazer todas as coisas, todas as emoções, toda a sensibilidade do mundo para nós e nós nos tornamos o centro e, em vez de crescermos, nós diminuímos, né? Então procure olhar como Jesus. Use a sua sensibilidade para sentir a dor do outro, para sentir a necessidade do outro e para se aproximar do outro, né? Então, Deus abençoe você e amanhã nós continuamos aí nessa devocional. Amém. Deus abençoe.